Eu quero que você abra a sua palavra, Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém? Nós entendemos que todos nós temos um propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. E a palavra de Deus, ela deixa bem clara que tudo tem o seu tempo determinado. É bom a gente entender que o nosso tempo, a nossa hora, não é o de Deus. Deus, ele tem um propósito pronto para mim e para você. Mas ele tem o tempo, ele tem a hora, ele tem o momento certo. E eu e você precisamos entender esse tempo e entender que para nós chegarmos ao propósito pelo qual o Senhor tem, nós vamos passar por um processo. E é esse processo que muitos cristãos desistem. Porque o processo de Deus, ele não é um processo tão fácil, não é um processo tão simples. Muitas vezes o processo, ele é difícil porque Deus não está nos vendo da maneira que nós estamos hoje. O Senhor já está nos vendo amanhã, e para nós alcançarmos o propósito dele amanhã, aguentarmos tudo que nós temos pela frente, nós precisamos passar por um processo. Abre comigo a sua Bíblia aí em Provérbios capítulo 27, versículo 17, diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim é o homem o seu amigo. Você já tentou afiar o ferro com ferro? Quando você bate o ferro no ferro, sai faísca, não sai? E a palavra fala que como você afia o ferro, né, dá aquelas faíscas, ali diz assim o homem ao seu amigo. Não existe propósito de Deus para as nossas vidas sem nós passarmos por um processo chamado relacionamento. Não tem nada melhor para afiar uma pessoa do que o casamento, não é verdade? A gente fica afiado, porque casamento requer renúncia, entrega, dedicação, mudança. Casamento envolve tudo isso. E que eu ouço muitas vezes pessoas falando: olha, eu não vou mais na igreja, eu parei de ir na igreja, eu deixei o meu ministério, porque, olha, você não acredita o que o pastor falou, o que o diácono falou, o que fulano falou, e a pessoa desiste do propósito no meio do processo. Então, as pessoas hoje, elas fogem de relacionamento, de amizade, elas se escondem, se isolam em casa, vivem uma vida reclusa por causa de relacionamento. Queridos, eu quero te dizer que a melhor forma de você ser afiado é através de relacionamento. Não adianta você se esconder, não adianta você fugir, porque o processo, o relacionamento, ele faz parte do processo do Senhor. O Senhor Jesus andou aqui na terra, ele caminhou com 12 homens difíceis, com personalidades diferentes, ele sabia tudo que ele ia acontecer com ele, mas ele não desistiu do propósito dele, que era a cruz. Por mais difícil que fosse, Jesus, ele cumpriu o processo, ele viveu o processo com aqueles homens. Talvez quando nós olhamos aqueles homens junto com Jesus, poderíamos pensar que eram homens cultos, homens que não teria como dar certo. E hoje, querido, nós somos resposta da vida daqueles homens que pagaram um preço, que montaram a história, montaram a igreja do Senhor Jesus depois que ele foi embora. Eles permaneceram porque eles entenderam que havia um processo. Eu quero te falar algo nessa noite, querida. Abraça o processo se você quer chegar ao propósito. Não desista no caminho. Não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, não desista dos seus filhos. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo, mas às vezes o que você está vivendo dentro de casa faz parte de um processo que Deus vai te levar além. Através de você, muitas famílias serão benditas, muitas famílias serão curadas, muitas famílias serão transformadas. Como o ferro se afia com o ferro, assim o homem ao seu amigo, assim é você nos seus relacionamentos. Existe um processo no relacionamento, não desista. A palavra de Deus diz, agora eu vou ler lá em Eclesiastes 10, capítulo 10, versículo 10. Se o machado está cego, a sua lâmina não foi afiada. É preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Querido, olha que coisa mais interessante. Se o machado, ele está cego, ele está sem afiar, é preciso golpear com mais força.
Agora, se o machado, querido, ele está afiado, você vai bater uma vez só na madeira, pronto, acabou. Você não vai precisar ficar batendo cabeça em nenhum lugar. Você vai caminhar para o propósito, porque você entende o processo. Deixa o Senhor te afiar, deixa o Senhor, sabe, passa pelo fio de Deus. O Senhor precisa, sabe, muitas vezes esticar as nossas vidas, porque a obra do Senhor não é tarefa fácil, não é brincadeira. Ela é feita com homens e mulheres maduros que eu digo, sabe, pessoas que não vão desistir do Senhor por qualquer coisa, mas pessoas que entendem o propósito e vai caminhar nisso, independente do processo. Eu amo o Senhor e Ele tem um propósito para mim, e eu disse sim, então eu vou caminhar para cumprir esse propósito. Mais uma vez eu te digo, quero o propósito, abraça o processo. Abre comigo, querida, a palavra em Isaías 49. Olha esse versículo, eu acho ele maravilhoso. Isaías 49, 2, diz assim: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Olha que maravilha. A palavra fala que o Senhor fez você como uma flecha aguda, polida. O Senhor afiou você perfeito. E a palavra fala que Ele te guardou na aljava. Sabe para quê? Para o tempo certo Ele pegar e lançar essa flecha, para que ela atinja o propósito, para que ela cumpra o propósito, para que ela atinja o alvo. O tempo de Deus não é igual ao nosso, porque Deus nos vê além. Eu imagino, querido, que quando Deus olhava para José, Deus já via José como um homem, o segundo homem no Egito, um homem poderoso, um homem respeitado, um homem que iria alcançar e salvar nações, um homem que ia salvar sua família. Eu imagino que Deus via isso em José. O que as outras pessoas viam em José? Um menino. As pessoas olhavam para José e viam um menino sonhador. Os irmãos olhavam para José e viam o filhinho do papai, o preferido, o predileto. Ninguém conseguia ver José como um governador, como um segundo homem no Egito. No Egito, na época, era um país respeitado, era um país forte, uma nação forte. E a palavra de Deus mostra, querido, que quando Deus chama José, começa um processo na vida de José. E o que eu mais amo na vida de José é que ele não desistiu em nenhum momento. Se José, vamos pensar, se ele tivesse desistido no meio do caminho, porque o processo dele não foi nada fácil. Hoje nós estaríamos falando assim, mas também, né, gente? Vocês viram o que fizeram com ele? Olha o que os irmãos fizeram com José. Nós iríamos dar razão para ele. Talvez você hoje, aí na sua casa, você que está me ouvindo, talvez você tenha ouvido isso, mas também, né? Esse cara era um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, mas também, né? Você viu o que o pastor fez? Viu o que o diácono falou? Queridos, não importa, isso não tem nada a ver com Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Não deixe pessoas tirar você do propósito. Talvez nós poderíamos estar falando isso de José, justificando uma rebeldia, porque José seria rebelde, se ele quisesse, a gente daria toda a razão para ele, mas não, a palavra de Deus diz que José permaneceu no propósito, ele não desviou no meio do processo. A palavra de Deus diz que quando a esposa de Potifar agarra José, ele fala: eu jamais pecaria contra o Senhor. José caminhava dentro de um processo para chegar ao propósito pelo qual o Senhor tinha para a vida dele. E quando a gente está, querido, no momento mais difícil, quando a gente está daquele jeito, que só você sabe, é aí que chega Deus e fala para você: ó, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você fala: não, Deus errou de pessoa. Ou o irmão errou, né? Veio falar comigo e trocou, não é possível. Quando eu e meu marido chegamos na igreja, há 30 anos atrás, logo no começo, vocês conhecem a nossa história, vocês sabem, né? Um casal totalmente improvável. Meu marido com todas aquelas manias dele, eu toda insegura, com muito medo. E de repente chega uma diaconisa na época, muito usada por Deus, e ela começa a orar por nós e fala assim: olha, vocês são pastores, vocês vão cuidar de igreja. Aí ela foi embora, saiu, eu e meu marido olhamos para o outro e falou assim: ela errou de caminho aqui, né? Deus trocou as pessoas, não é possível? Como que a gente poderia imaginar? Por quê? Porque Deus não olha você como você está, Deus te olha lá na frente, Deus te olha através da cruz e Ele te vê pronto. Você só tem que aceitar o processo, querida. Ali começou o nosso processo e olha que processo. E José, querida, ele foi traído, ele foi enganado pelos irmãos, ele foi preso injustamente, mas ele não desistiu. E nesses 30 anos de igreja, querida, de caminhada cristã, eu e meu esposo já passamos por várias coisas, já me
decepcionei com o líder, já achei que a pessoa ela era minha melhor amiga e ela não era nada, eu fui traída por ela, minha família já foi... Muitas coisas nós vivemos, mas, querido, isso nunca apagou, abafou o amor que nós temos pelo Senhor. Sabe por quê? Porque nós entendemos o processo, e quando você entende o processo, não é qualquer coisa, não é grande coisa, não é nada que vai te tirar do caminho e do propósito pelo qual o Senhor tem para a sua vida. Você não desvia nem para a direita nem para a esquerda, você abraça o processo e fala, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o Senhor tem um propósito para mim, e eu disse sim, e eu vou viver. Querido, se José tivesse desistido, a sua família tinha morrido, uma nação toda tinha morrido de fome, mas o Senhor mudou a história de países por causa de um homem que abraçou o processo e viveu o propósito pelo qual o Senhor tem para ele. O Senhor tem um propósito para mim e para você. Abrace o seu processo, não desista. Se você tem estado fora da igreja por causa de homens, querido, é tempo de voltar. É hora de voltar, é hora de abraçar o seu propósito e falar, esse é o meu processo? Beleza, eu vou caminhar com ele, porque eu vou até o fim. Deus tem um propósito para mim e para você. Deus, ele cumpriu na vida de José o propósito, né? E ele viveu todo o processo, porque, querido, o processo faz parte do propósito. Relacionamento nos afiam, então não fuja deles. Mesmo que você já foi ferido, querido, mesmo que você já foi muito ferido. Eu tenho certeza que às vezes quando a gente está com raiva, a gente ora, se a gente for ler a história de José, quando ele abraça os irmãos, a gente fala, devia ter dado um castiguinho para ele, né? Os negócios vão ficar aí, não vão ter comida. Ele simplesmente, ele chora, querido, ele põe para fora a sua dor. E ele abraça os irmãos e fala, a fala de José, Jesus, ele entendeu tudinho. Ele disse, eu estou aqui, não foi porque vocês quiseram, mas foi porque Deus me quis aqui. Foi para isso que Deus mandou ele lá. Ele entendeu o processo. Aí quando você entende o processo, é fácil de você perdoar. Quando você entende o processo, você libera o outro da sua vida sem problema. Porque o outro não pode tirar o propósito pelo qual o Senhor plantou no seu coração. Quando a gente olha, querido, a vida de João Batista, a gente pode pensar, que vida difícil, mas ele cumpriu o processo. E ele atingiu o propósito. João Batista, ele era filho de sacerdote. Zacarias era sacerdote, ele era filho de sacerdote. Automaticamente, João Batista teria que ser sacerdote. O sacerdote, naquela época, eles andavam bem vestidos. Você olhava um sacerdote e você via que ele era sacerdote. Ele se distinguia no meio da multidão. Mas a palavra de Deus fala que João Batista vestia o quê? Peles de carneiro, né? Colocava um cinto lá, vestia umas roupas esquisitas. Porque ele aceitou que o propósito para ele não era ser sacerdote, o propósito dele era ser profeta. Deus mudou a história de João Batista. Se você olhar, os sacerdotes, eles comiam o melhor das ofertas. João Batista comia gafanhoto e mel. O sacerdote morava em casas bonitas, arrumadas, no templo. E João Batista morava no deserto. Mas uma coisa que é tão legal, lá em Mateus 3:3, quando perguntam quem é João Batista, ele fala, eu sou a voz que clama no deserto. Sabe o que eu aprendo com isso? Que quando nós entendemos o processo, ele reafirma a nossa identidade. Ele mostra, você sabe quem você é. As pessoas não precisam te dizer quem você sabe quem é. Quando Jesus dizia, eis que o reino de Deus chegou, ou eu sou o filho de Deus, ele sabia exatamente quem ele era, porque ele entendeu o processo, e ele abraçou o processo e caminhou para o propósito. João Batista entendeu, e aí lá em João 11:11, diz que Jesus falando, quando perguntam de João Batista para Jesus, o próprio Jesus diz assim, os nascidos de mulher, nenhum é maior que João Batista. Isso saindo da boca do próprio Jesus. E aí quando a gente olha o fim da vida de João, como ele viveu, ele sabia quem ele era. E ele sabia por qual chamado ele teve, qual propósito Deus o fez. E ele cumpriu cada um deles. Sabe, às vezes a gente para no meio do caminho, desiste e fala, isso não é para mim. Eu quero te dizer, é para você sim. Não desista no meio do caminho. Abraça o processo, porque tem um propósito. O propósito é maravilhoso. O propósito é divino. O propósito te leva por lugares que você jamais imaginou que iria. Mas para chegar nele, você precisa aceitar o processo. E muitas vezes o processo é liberar o perdão. O processo é ter compromisso. O processo é ter disposição.
O processo é não desistir na primeira pedrada que você leva. Estevão estava sendo apedrejado. Imagina, querido, se levar pé. Não era pedrinha, senão era pedras, mesmo que até matou. A palavra fala que ele ajoelha e ele pede perdão. E a palavra de Deus diz que ele olha e o céu se abre e ele vê o Senhor no céu. E ele está lá, pleno, feliz. E ele morreu de uma morte tão terrível, feliz, porque estava cumprindo um propósito. Isso é coisa doida, nós não conseguimos entender. E muitas vezes nós desistimos por coisas tão pequenas. Talvez você pode falar, ai, pastora, pequeno para você, porque não foi você que viveu. Eu tenho certeza que não se compara com o que João Batista viveu, com o que Estevão viveu, com o que Isaías viveu. Não se compara. Há esperança para mim e para você, nós podemos perdoar. Nós podemos falar, Senhor, eu perdoo. E seguir a minha vida e cumprir o propósito. José alcançou o propósito. João Batista alcançou o propósito. Davi, querido, alcançou o propósito. O processo de Davi não foi fácil. Eu e você também iremos alcançar o propósito, amém? Eu creio que Deus tem algo novo para nós nesses dias e nós precisamos decidir falar, eis-me aqui. Nós precisamos tomar posição e falar, Senhor, eu entendo o propósito, eu entendo o processo e eu não vou desistir. Para de murmurar, para de reclamar, pôr culpa nos outros. Para com isso, não vai te levar a lugar nenhum. Tem pessoas que são ótimas para pôr crítica, já viu? Chega no lugar, ela vê crítica em tudo. O propósito de Deus para você não é esse. Deus quer te levar muito além do que isso. Deus quer usar a sua vida para cumprir um propósito pelo qual Ele plantou no seu coração, pelo qual Ele criou, somente para você fazer. Amém?